Fernando, Olá, tudo bom? tudo bom? A gente viu aí nessas entrevistas que a Raquel fez que a maioria falou que no calorão tem uma preguicinha de transar, ai, me dá um pouco de indisposição. Mas teve um entrevistado que disse que não baixa a guarda, de forma alguma, porque homem é homem. Como se homem não negasse fogo, independente das circunstâncias. Queria que você comentasse isso e também se o calor ele influencia de uma forma diferente no desejo de homens e mulheres. Não tenho conhecimento sobre nenhuma pesquisa que possa nos dar Fonte. respaldo para apontar isso. O que as pesquisas apontam, até mesmo assim, sobre essa questão do calor, né, do clima de um modo geral, porque ainda não existem pesquisas específicas que avaliem o sexo e o comportamento sexual nessas condições de calor extremo, porque são fenômenos relativamente recentes, né, que a gente está vivendo, mas o que as pesquisas já nos mostram há algum tempo é que no verão as pessoas tendem a transar mais. E aí a gente pode fazer uma correlação mais indireta, né, não tem nenhum estudo que correlacione isso diretamente. Com gênero nem nada, né? Sim. O que a gente percebe é que, primeiro, né, o verão no Brasil é uma época onde as pessoas estão de férias, né? Então tem mais tempo para, inclusive, ter desejo, né? Se dedicar à interação sexual, se dedicar a interações sexuais com mais tempo, com mais qualidade. Ai, hoje você tá falando isso, eu só me lembrei de um comentário que foi feito na redação que é, não, gente, quem que CLT consegue transar? Então, assim, enquanto você tá trabalhando, você nem pensa, mas chegou nas férias, realmente você tem mais tempo, né? A rotina consome muito desejo, né? Então, quando você tá de férias, você tem a oportunidade de se dedicar a coisas que vão alimentar a sua satisfação pessoal, isso tende a se refletir também na vida sexual, né? E o que as pessoas apontam também, o que as pesquisas apontam é que as pessoas preferem transar em praias, em churrascos e em piscinas, logo locais onde existem menos roupas, né? Pessoas com menos roupas ali. Então, aquilo que você estava comentando na introdução do programa sobre as pessoas terem o seu desejo mais estimulado. É o visual, né? O visual, Você vê as pessoas com o menos contato roupa. da pele com a pele, né? Às vezes. E tem um fator também que é muito interessante, que aí já é uma hipótese, né? Mas que no verão, no Brasil a gente tem o carnaval, que é um evento extremamente sexual, né? Que coloca todo mundo ali em contato com o calor humano, né? E isso, consequentemente, pode resultar aí no aumento da interação sexual. E tem também o fato das pessoas geralmente recorrerem a prática de atividade física no verão. E aí a prática de atividade física faz a gente ter, né, reflexos hormonais aí que vão ter um aumento no desejo sexual. Eu já senti. Quando eu inicio atividade física, eu fico mais transante. Eu ativo o modo moleca transante. Bora! Por N fatores, né? Tanto quanto o aumento da produção de testosterona, quanto da melhora da circulação, né? Que facilita a excitação. Vou pegar, tá, Zaca? Por favor, inclusive, se você quiser responder. Antes de responder, foi uma pena que a gente, assim, né? A gente não sabe a idade dessas pessoas e nem sei se isso teria tanta relação. Mas a maioria, exceto esse homem é homem, a maioria, todos, né? Tirando esse homem é homem, relataram mais cansaço, falta ânimo, misericórdia. Essa pra mim foi melhor. E quem aguenta transar nesse calorão? Apesar dessa, me pareceu uma jovem adulta, assim, mas enfim, a gente não Foi conseguiu ver. uma menina, ela deve ter uns 22, 23 anos. Então, assim, acho que a gente também está falando de uma situação mais atípica, né? Estamos vindo de temperaturas maiores, mas até essa faixa mais jovem tem reclamado de desgaste físico para transar nesse calorão. Talvez essas estações meio termo, ou agora que a gente já começou, esse outono, primavera, quando está chegando mais fim também, já é insuportavelmente quente. Mas será que elas seriam mais propensas para? Porque a gente está vendo até a meninada reclamando que está sem disposição para transar nesse calorão. Porque o frio. A gente não sabe o que é frio em Belo Horizonte, né? Então Não mais, né? Já aconteceu, mas tem tantos frio. anos. Eu nem lembro como é que é frio em Belo Horizonte. Mas o frio também não é muito, né?
Né, Thalita? Né? A questão é o tanto que as temperaturas estão ficando extremas, né? E muitas vezes fora de estação. Então a gente muitas vezes está com a expectativa de que em determinada época do ano a temperatura vai estar de uma maneira e pode ser que não esteja. Pode ser que a gente esteja sofrendo com uma temperatura extrema de calor, ou de frio, ou de chuva, né? Como já ocorreu. Mas eu não acredito que exista pelo menos que isso influencie em nós aqui no Brasil, né? Eu sei que em determinadas partes do mundo aí, as extremidades também elas vão ter esse impacto, mas que para nós aqui isso vai ter um impacto direto, né? Tudo vai depender do tanto que a pessoa suporta essas oscilações e, como eu estava até falando com a Renata aqui, de um fator que é social também, né? Um recorte que é social. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem condição de ter um climatizador, de ter um ar-condicionado ou um aquecedor em casa, no quarto, ela vai passar por isso com muito mais tranquilidade. Agora, uma pessoa que não pode ter isso, né, não tem condição mesmo financeira de sustentar os gastos de um aquecedor ou de um ar-condicionado, ela vai sofrer esses impactos, né? Aí dentro da própria cidade, né? A gente já, né, aqui no tempo fizemos matéria, você tem ilhas de calor dentro da própria cidade. Então, temos regionais muito mais quentes que outras. Então, se você mora no nível da rua e, assim, não tem uma circulação de ar interessante, cara, já fica insuportável ficar dentro de casa. Que dirá transar, né? Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. Eu acho que se a gente pensar dentro de um limite de conforto térmico, para baixo e para cima, quer dizer, qual é o mínimo confortável, máximo confortável, dentro dessa faixa a gente tem mais tendência a transar no calor, entendeu? Outono. Eu acho que é isso que as pesquisas dizem, quando falam assim, as pessoas no calor, as pessoas transam mais, mas como ele mesmo disse, isso não contempla as ondas de calor, o excesso de calor, o desconforto térmico, que é o que a gente está vendo, né? E aí, realmente, nessa situação de desconforto térmico, em calor, em frio, em situação nenhuma, a gente vai querer transar porque a prioridade é outra, Sobreviver, total. E não é reproduzindo, né, que a gente vai sobreviver a isso, é manter na própria vida. Eu acho que é basicamente isso. Vocês têm preferência de estação? Você sentiu o golfinho? Eu ouvi o golfinho. Não, cara. Eu tenho preferência por transar. Eu prefiro transar do que não transar. Mas eu acho que realmente no calor, muito calor, é insalubre. Não tem como. Eu gosto de transar em todas as estações também, mas no frio eu não gosto, por exemplo. Impactada, gente. Eu prefiro 10 vezes o frio. Nossa, né? Porque você fica aninhadinho, você né? Você roça, tá? Você tem muitas camadas ali de roupa, de edredom, de não sei o quê, mamamá. Mas você tende a ficar mais juntinho, não? Só que pra ficar pelado é mais complicado, né? Porque o frio, pra gente que precisa sustentar a ereção, ele é complicado. A gente tá pensando aqui A que gente- a gente é o quê? Às vezes só vem a A gente é dó. uma almofadinha que tá ali debaixo da roupa quentinha, ele tirou a roupa, continuou esquentando, tá tudo certo. É só vem a Faz dó. diferença. Ah, Até mesmo na circulação do sangue mesmo, né? Quanto mais quente, dentro desse limite de conforto térmico, mais a gente consegue ter ativada a circulação sanguínea que favorece o entumecimento do pênis. não tinha parado pra pensar nisso. Mas agora eu vou te responder. Me responda. Esse calor, muito calor, e também não tô falando nem do extremo, tô falando calor, muito calor. Eu transpiro demais. Então, isso é uma coisa que Vira um transpiro incômodo? demais. Hã? Vira um incômodo? Você fica preocupada com o Eu outro? fico preocupada com o outro. Ah. Sabe aquela pessoa que transpira muito? Hum. Muito. A gente já entendeu. Então, eu não sei como que o outro pode, entendeu? Não Interpretar? sei. É aquela minha transpiração cara. excessiva. Então, isso pra mim já foi uma questão. Pô, eu transpiro demais. Nossa, Eu não gosto de olhar chuveiro. e falar, nossa, essa mulher tá... É isso que eu ia falar agora, transa debaixo do Eu não chuveiro. gosto de chuveiro. Eu não sei, não gosto, cara. também não facilita, sei, né? Não facilita. Mas por que você não gosta de chuveiro? Tem relação com lubrificação, por exemplo? Não, assim, e claro, não é no banheiro quente, mas assim, minha pressão, ela tende a ser mais pra baixo. Eu entro no chuveiro, se eu ela vou capota. transar, é isso. Nossa, não vai. Então, chuveiro pra mim não é uma alternativa, assim, eu não curto. Mas você não acha também que, assim, a pessoa que vai transar e que tem
coisinha assim com fluido corporal. Que... assim, não vou nem falar o que eu penso, porque, né? Mas assim, Tem a santa. tem a santa paciência. É isso que eu penso, mas eu não sei o que a pessoa pensa. Mas aí é um problema dela pra ela resolver com ela, cara. Era isso que eu ia te falar, porque assim, quando você interage sexualmente com uma pessoa que tem pênis, é muito fácil de você perceber se tá legal ou se não tá pra ela. É. É muito fácil. nítido. Então, talvez você não precise ficar tão preocupado com isso.